Olá, está começando Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E hoje nós trataremos de uma iniciativa que já faz parte do cotidiano das pessoas. A ONG Doutorzinhos, que está desde 2006 realizando ações em hospitais utilizando a figura do palhaço para oferecer aos pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde um local de experimentação de sentimentos, da arte e da cultura, contribuindo diretamente na recuperação desses pacientes. Porém, esse ano está enfrentando algumas dificuldades para encontrar patrocinadores e exatamente por isso que elas estão aqui comigo. Para falar comigo sobre esse projeto, estão aqui no estúdio a Kelly Strebe, social media, estudante de design gráfico, que atua há quase 8 anos na ONG, como a doutora Queca Funé, e a Ana Chons, terapeuta, que atua na ONG como a doutora Elvira, nos hospitais Pavilhão Pereira Filho e também no São José. Vocês são umas figuras, tá? E é um prazer receber vocês aqui. A gente estava, antes de começar o programa, já conversando. A Ana é da minha banda lá no interior, né? Então a gente já se conectou aqui. Meninas, que prazer, né? Agora, falando sério, que bom ter vocês aqui. Eu conheço o trabalho de vocês, né? Tive o prazer de ontem no Fala Rio Grande a gente ter uma conversa aí um pouco sobre esse projeto. E dizer que são pessoas como vocês que aos pouquinhos mudam significativamente a nossa sociedade. Então, é uma honra tê-las aqui. Queria que vocês falassem primeiro como é que começou o projeto. Foi lá em 2006, né? Quem vai contar para mim aí como é que foi? Você quer falar, doutora Elvira? Não sei, doutora, você que manda. Doutora, pode falar. Então, a ONG Doutorzinhos, ela surgiu há 18 anos atrás, né? Com a data mesmo? 2006, agosto. 2006, em agosto, né? E a gente tem essa missão de subverter um pouco a ordem estabelecida na dinâmica dos hospitais, né? Então, a gente faz uma intervenção humanizada, mas a gente não leva só o riso para as pessoas, a gente leva a nossa presença. Então, a gente está ali disponível para os pacientes, para a equipe médica, para todo o contexto que vai acontecer, né? E a gente tem, inclusive, eu sei porque eu passei, o processo seletivo mais rigoroso do terceiro setor. E eu passei. Passou? Passei, né? Passei. Exato. Quantos hospitais vocês atuam hoje aqui em Porto Alegre? A gente está em 14 hospitais. Um deles, o único que não é hospital, é a Kinder, mas também é da área da saúde. Sim. E a gente agora, os nossos últimos contratos, se eu não me engano, foi com o Humaniza. Exato. E com o Hospital da Aeronáutica. Ah, que legal. E quantas pessoas estão envolvidas aí dentro do Doutorzinhos, como vocês, assim, que fazem parte das visitas, que acompanham os pacientes? Entre colaboradores e prestadores de serviço para a ONG, nós somos 80. Caramba, Mas muita gente. é um pouquinho de gente. Uma galera. Mas em voluntários a gente é 75. Mais voluntárias do que voluntários, a gente adora falar sobre isso. Que são mais doutorzinhas do que doutorzinhos. Ai, que legal. E eu vi na tua entrevista, que é uma coisa que eu achei bem importante, assim, ó, que é legal levar para os nossos telespectadores que talvez já tenham ideia, já tenham até visto vocês atuando nos hospitais, mas que não sabem muito da dinâmica, né, de como funciona. Existe uma organização bem profunda, assim, no projeto de vocês. E eu vi que tu comentasse, assim, que vocês têm encontros com professores, tem toda uma orientação. Quem são esses voluntários? Né? E como vocês se organizam nessa distribuição, assim, de quem vai para qual hospital, quem vai tratar o quê? Como é que é o funcionamento interno, digamos assim, dos doutorzinhos? Primeiro a gente passa por um processo seletivo, faz o treinamento, ele é de 72 horas. Passou esse treinamento, a gente tem todas as semanas, uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo local, sempre no mesmo hospital, ou em dupla ou em trios. Para quê? Para que a gente estabeleça uma relação de confiança junto da instituição, né? Eles nos esperam, eles nos aguardam. Então, passando isso, a gente tem o ensino continuado. O que é o ensino continuado, doutora? Pode falar para eles o que é ED? Então, ED são os nossos encontros de duplas. Muito bem, doutora. Que a gente tem com professores
dentro que são formados, têm formação na área do teatro, e eles nos auxiliam na dinâmica das intervenções nos hospitais. Por exemplo, e quando a gente tem alguma dificuldade ou quando a gente está querendo qualificar o nosso trabalho, a gente conversa, assim, tem uma escuta muito sensível, muito humanizada do que a gente já vem desenvolvendo e eles nos dão dicas para isso ficar ainda mais super, né? Então, a gente tem um encontro de ED por mês, sempre. Ou 2 por bimestre. Depende de cada dupla. Ou 2 por bimestre, depende da dupla. E ali a gente tem formação com referencial acadêmico também sobre palhaçaria. E é muito legal. Muito show. A gente faz uma média de 30 EDs por mês. Ah, que legal. E como é que é a frequência das visitas nos hospitais? Como é que funciona essa dinâmica? Vocês vão semanalmente? Como é que é a rotina, digamos assim, das duplas? Assim, dentro do treinamento, o Maurício Bagarolo, que é o nosso fundador, nosso coordenador, o doutorzinho, ele... Beijo, chefe. Chefe, tá aqui, ó. Ele é quem... ele reconhece o perfil do teu palhaço para atuar em qual hospital. Por exemplo, tem um palhaço que ele é mais tímido, porque as pessoas acham que o palhaço chega jogando água, abaixando a cirola colorida. E não, a gente tem toda uma delicadeza para lidar. A nossa maquiagem tem que ser leve. A gente não pode usar apetrechos muito, fiasquento, que a gente brinca, que a gente chama de fiasquento. Então a gente tem que ter um cuidado com tudo que envolva a sensibilidade para estar dentro de um hospital. Então, de repente, o palhaço da doutora Elvira, ele é um palhaço que é bem comunicativo, ele é bem expansivo. Ele tem um perfil para lidar com crianças. Não. Aí, não, mas eu estou dando um exemplo, a senhora não atrapalha tá o meu bom, exemplo, sim. isso é só um exemplo, gente. Então, ela vai para o Santo Antônio da Santa Casa, porque o único hospital que nós temos criança, que é somente de criança, é o Santo Antônio. Os demais têm os setores com criança, mas a gente vai atuar para todas as crianças de 0 a 120 anos. Isso. Inclusive os de 120 anos. Os de 120 anos, Exato. inclusive, são os mais divertidos. E quem são esses pacientes que vocês vão até eles, né? Normalmente, assim, quais são as enfermidades, digamos assim? Aonde vocês atuam especificamente? Eu posso falar, doutor? Por favor, doutor. Obrigada. Por exemplo, eu atuo no Pavilhão Pereira Filho, que é um hospital só de pulmão, dentro do Complexo da Santa Casa, e também no São José, que é de neuro. Então, a gente tem essas visitas periódicas toda segunda-feira, a gente está lá, eu e o meu trio. Como tem o perfil de cada hospital, assim, às vezes tem pacientes que a gente chama que são pacientes residentes já, que é dentro de oncologia ou até mesmo nas UTIs que a gente visita. Então, a gente acaba tendo um vínculo assim mais aproximado com eles e com a equipe de profissionais que atua. E aí, a equipe de profissionais é todo mundo, desde o pessoal da conservação, o pessoal da recepção dos hospitais, até a equipe médica e enfermagem, né? Então, a gente vai para lá sabendo, que isso a gente aprende no treinamento, que nós vamos encontrar seres humanos fragilizados, não só o paciente. O acompanhante do paciente pode estar fragilizado, a equipe também, de certa forma. O acompanhante, muitas vezes, muito desgastado. Exatamente. Né, então, a gente tem essa sensibilidade. Tanto que a gente só entra no quarto se o paciente autoriza a gente. A gente chega e faz: olá, podemos entrar? E aí, o paciente tem esse poder, essa autonomia de dizer para ele se ele está confortável em receber a nossa visita ou não. Então, é esse respeito ao contexto vulnerável que ele está naquele momento. Porque, às vezes, o que acontece? O acompanhante diz assim: ai, vem, ele vai adorar ver Pode vocês. ter certeza que vai dar ruim. Normalmente, ele não quer. Dá ruim, Exato, porque depende muito, tem que ter esse respeito, né? Você pensa que, para muitas coisas, o paciente não pode dizer não. Nada, né? Ele não pode dizer não quando um enfermeiro vem fazer alguma intervenção nele, que vai doer. Ele não pode dizer não, às vezes, para a doença, para o contexto que ele está. Mas, para a gente, ele pode dizer não. Então, é quase que devolver o poder do... A gente chama o poder do não. Exato. É o único não respeitado, não que os outros não respeitem, mas é o único não que ele pode dizer. Não quero, nós
Tá bom, a gente se vê outro dia. E isso é muito potente, porque por isso que a gente sabe, a gente conversa, vai desconstruindo essa questão de que não é só o riso que a gente leva para as pessoas. A gente leva essa sensibilidade e essa potência dela entender pelo contexto que ela está vivendo. A gente está ali disponível. Vocês sempre vão ouvir muita gente falar na palavra sensibilidade e tudo mais. Eu, por exemplo, atuo no Moinhos de Vento. Eu tenho um crachá e esse crachá é igual, idêntico aos dos médicos. Ele abre toda e qualquer porta, menos do cofre. A gente sempre brinca. Ele abre todas as portas, a gente tem acesso a tudo. Obviamente, dentro do treinamento a gente recebe uma palestra de higienização, a gente sabe o que pode, o que não pode, aonde pode ir, a unha não pode estar grande, não pode ir de brinco, não pode. Né? A gente tem que tirar absolutamente tudo para ir. Então, o controle de infecção ele é muito sério, porque é o que eu sempre falo, são 3 protocolos que a gente tem que cumprir. Existe o protocolo de nós para a ONG, existe o protocolo da ONG para o hospital e existe o protocolo hospitalar. Então, a gente tem que estar sempre muito atento até onde nós vamos. Tem linhas no chão, por exemplo, no hospital a gente sabe que, linha vermelha, aqui é proibido, a gente já sai. Então, e outra coisa que eu acho bastante importante, tanto quanto o poder do não, é a gente não vende expectativa. A gente não vai intervir num quarto ali e dizer assim, vai ficar tudo bem, espera um pouquinho. Não, a gente não vende expectativa. A gente só fala assim, a gente vai estar aqui enquanto tu precisar. Exato. Não sei se amanhã tu vai estar aqui porque teve alta, enfim. É porque são coisas que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre curar as pessoas, né? Então, já aconteceu da gente entrar no quarto e o paciente, mesmo adulto, e ter que tomar um piquezinho, assim, uma injeção, sabe? E não era injeção de ânimo, era uma injeção... Não é a nossa injeção. Né? Então, a gente não faz de conta que nada está acontecendo. A gente diz, você vai tomar uma injeção? Vai doer. Você quer que eu segure a sua mão? Ai, que amor. Sabe? Cara, então, é assim, é essa relação que a gente tem, porque a gente não pode negar o que está acontecendo. O palhaço, ele trabalha com a verdade. Ele trabalha com a presença na vida do outro. Então, a gente está ali presente mesmo para o que o paciente delegar para a gente. Se ele quer, às vezes, que a gente só toque uma musiquinha, a gente toca uma musiquinha. Entendeu? Então, a gente sente isso quando a gente entra no quarto. Perdão, amiga. Na verdade, existem perfis e vários tipos de palhaço. A gente sabe o do circo, tem o palhaço de rua, a gente sempre gosta de comentar, né? O primeiro palhaço, assim, porque não tem como a gente decifrar quem foi o primeiro palhaço. Mas dizem que o primeiro palhaço foi o bobo da corte, porque ele era o único que podia zombar com o rei e não ser decapitado. Falar a verdade. A gente acredita que ali está a nossa origem. Então, o palhaço é um ser muito curioso. É tudo muito curioso. Se a Queca tivesse aqui, a Queca já teria levantado, olhado ali. O que é aquela coisa que está ali? É verdade. Então, a gente é muito curioso. A Queca, ainda bem que a Queca não veio, né? Eu gosto dela. Manda um beijo pra ela. Vou mandar. Eu amo ela. E, gente, olha só. Essas duas queridas aqui que fazem algo incrível vão continuar falando com a gente, mas eu vou ter que ir para o intervalo rapidinho. Já volto, tá, meninas? Fiquem aí. Doutora, sim, por favor, continue aí. Não saia. Eu vou sair. Volto já. Já imaginou você mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas e EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou. Seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação, a Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar os seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. E o Multicidade está de volta e a gente está aqui com as duas meninas que fazem parte da ONG Doutorzinhos e que levam leveza para as pessoas que estão num momento delicado assim das suas vidas. Doutora, desculpa, como é que é o seu nome mesmo? O meu nome, doutora... eu lembrei. O meu nome é doutora Elvira. Ela
Muito obrigada. Ela estava nervosa. Você já. viu como eu me viro bem, né? Maravilhosa, com uma elegância única. Digno de uma doutora, né? Logicamente. Meninas, assim, ó, a gente... o grande motivo de eu tê-las convidado para vir aqui, claro, além de contar um pouquinho dessa história, desse trabalho maravilhoso, é o fato de que, depois de tantos anos, né, de trabalho, de tantas pessoas que já passaram pela ONG, esse ano em específico, vocês estão precisando de ajuda. Sim. Né? E eu queria que vocês falassem, a gente tem um alcance muito legal, né? Nossos telespectadores, muitos deles são donos de empresa, são muitas pessoas que são prospectizar, ajudar a doutorzinhos e fazer essa diferença e dar esse auxílio que vocês estão precisando. O que está acontecendo agora no que diz respeito à questão dos patrocinadores? Então, vamos lá, né? Desde 2015 que a gente tem o projeto, né, aprovado por governo, para esclarecer para as pessoas que é meio confuso, porque as pessoas elas acham que o governo nos dá um respaldo financeiro. Não é assim que funciona. O que acontece? A gente tem a permissão do governo para poder ir atrás de empresas, para poder captar recursos através da lei de incentivo, a Lei Rouanet. Quando se fala em Lei Rouanet, aí começa aqueles assuntos que entram em política, que não é a nossa intenção. As pessoas elas têm a cultura de achar, a Lei Rouanet o governo deve passar dinheiro. Não, gente. Toda e qualquer empresa, ela é obrigada a pagar imposto. E dentro desses impostos, ela tem a opção de poder direcionar esse imposto para alguma instituição social. E nós somos uma delas. Então, não sai do bolso da empresa, não é assim que funciona. E esse ano, especificamente, a gente teve uma abertura do governo para a gente poder captar até 900 e poucos mil. Nunca nós conseguimos isso, sempre foi até 400, 300. Por quê? Esse ano a gente tem uma pesquisa científica que já está tudo alinhado, só aguardando, né, a gente ter essa aprovação e o patrocínio. A gente tem uma peça que a gente quer divulgar, contando histórias vividas dentro de hospital, bem como o livro que os voluntários escreveram, que também fala sobre isso. A gente tem, obviamente, contador, a gente tem a assessoria de imprensa, tudo que uma empresa normal tem, a gente tem. Porém, o empresário ele pode direcionar isso e ainda gerar mais trabalhos junto desse direcionamento de imposto. Mas, voltando a falar disso, não é direto do governo. Sim, a gente recebe por autorização de captação de recursos. Nós precisamos de pelo menos 20% desse valor para poder começar o projeto 2025. A gente tem respaldo financeiro até março, que é o respingo lá de 2024, ainda bem. Geralmente, o que acontecia? A gente tinha quase que sempre os mesmos patrocinadores. E esse ano a gente não teve. Para nós era tão normal, mudava 2, 3 patrocinadores, às vezes ficava 1, às vezes ficava 2, mudava 3. Sempre teve um jogo de patrocinador, mas sem patrocinadores a gente nunca ficou. Então a gente foi pego de surpresa também com isso. E a gente está pedindo, entrem lá, @doutorzinhos é o nosso Instagram, como fala a doutora Queca. Dentro do Instagram vai ter uma bio, dentro desta bio tem como apoiar de diversas formas, mas agora a nossa urgência é captar recurso, é iniciar o projeto 2025. Até assim, eu vou advogar a favor de vocês. Alô, uma das melhores universidades do nosso país. Está aqui, ó, UBRA. Dá uma olhadinha aí, ó, Multi-RS, por que não? Patrocinando as meninas aí, fazendo toda essa turma, fazendo esse baita trabalho aí. Vamos dar uma pensada, vamos dar um negócio. Já tô dando caminho para vocês aqui, ó. Vai no chefe. Vai no chefe. Vamos no chefe. Essa foi a nossa intenção, né? A gente fez uma postagem há 2 dias atrás, está repercutindo muito. Tem um pessoal a gente brinca, os famosão, estão nos ajudando muito. Sim. A gente não quer citar nomes para não ser injusto esquecer de alguém. E a nossa ideia era essa postagem chegar ao maior número de pessoas possível, porque sempre alguém conhece alguém que conhece alguém, e daqui a pouco tem uma empresa que ainda não direcionou o seu recurso. Enfim, a gente não está desesperado, mas a gente está apavorado. Quase desesperado. Não podem se desesperar. A gente não quer parar, né? É tão lindo que a gente faz, a gente tem tanto por fazer ainda. Poxa, finalmente no ano que a gente vai ter uma sede, porque desde 2018 a gente não tem sede própria, a gente depende dos hospitais nos fornecerem, né, espaços. Dessa vez a gente vai ter um recurso direcionado exclusivamente para a gente poder ter uma salinha. Ai, puxa vida, justo nesse ano, mas a gente não vai desistir, Não, jamais. E eu tenho certeza, assim, ó, da mesma maneira que os gaúchos se ajudaram de uma forma única
né, no ano de 2024, com tudo que aconteceu, eu tenho certeza que projetos como esse não vão ficar. Eu tenho um relato pessoal, eu sei a importância do trabalho de vocês, não cheguei a pegar esse período, mas meu pai passou 5 anos entre o Pereira Filho e o Dom Vicente Scherer, foi transplantado de pulmão, infelizmente acabou falecendo, mas é aquela coisa, né, o olhar, por isso que eu te falei, o acompanhante, né? Às vezes o desgaste é tanto que um respiro, assim, sair da bolha, né? Ter alguém de fora que diga, oi, eu tô aqui. Né? Exatamente, não que vá dar esperança de que as coisas vão ficar bem, como vocês falaram, que não entram podemos. Nessa linha, mas só aquele oi amigo, né, de criar esse vínculo de confiança, de carinho, né, se sentir abraçado de certa forma, faz uma diferença absurda. Então, é isso que eu vejo com muita sensibilidade o trabalho de vocês e com muita importância por ter vivido, né, isso. Então, as histórias dentro dos hospitais, elas nem sempre são muito bacanas, né? Na verdade, perdão te interromper. Não, pode Na verdade, assim, né, o hospital, ele tem momentos muito bons. Quais são eles? A alta, a cura, a última químio e o nascimento. Fora isso, ele é um ambiente tenso. Exato. Tu vai fazer um exame, ninguém gosta de fazer exame. A gente só vai no médico, pelo menos eu. Ai, meu Deus, agora eu tenho que ir. Não tô dando conta em casa. Assim. Eu vou ter que ir no médico agora. Então, assim, ele é um ambiente que ele já foi mais, inclusive, né? Aquela coisa fria, gélida. Não, agora a gente... qual que é uma das nossas missões, né? Eu só preciso que qualquer... A gente... Parece meio desdenhoso, mas não importa para nós quem é aquela pessoa dentro do hospital. A gente só quer que ela esqueça por aquele segundo que ela trocou o olhar comigo. Exato. Que ela não está no hospital. Então, a gente está falando do pessoal da cozinha, a gente está falando do pessoal do estacionamento, transporte, hotelaria. O hospital é um universo imenso. As pessoas não mensuram porque elas estão acostumadas a ser acompanhante, ir e voltar. O hospital tem uma estruturação gigante, imensa. Né? É muita gente que faz aquilo acontecer. E os colaboradores são muito deficientes de uma atenção fora da bolha, porque eles estão... A pandemia está aqui ainda, gente. O que essa gente viu, viveu e sentiu, não tem como a gente descrever, entende? Eles estão tudo numa vírgula do tipo assim, ó, tá, ainda tá tudo bem, ainda, sabe? O colaborador, ele viveu 24 horas o que a gente imaginou, eles viveram. O que a gente ouviu, leu, ouviu, viu na TV, eles viveram. Então, é um composto de coisas que faz a diferença ali, né? Às vezes a gente só olha para a pessoa e fala assim, deu, é aquilo ali. Às vezes a pessoa vem, fala do remédio, fala, e a gente fica, que legal, olha, e a gente entra na onda sem ser, né, cientificamente, e essa é a atuação. Às vezes a gente ri pra caramba, não sabe nem por que a pessoa tá rindo, mas a gente ajuda a rir também. Eu lembrei de uma coisa, Lembra, doutora? Que, tipo, quando eu sou palhaço, foi uma coisa que eu aprendi, que é olhar no olho das pessoas. A gente esquece de olhar no olho. E, às vezes, a intervenção que a gente faz é isso. É olhar no olho da pessoa, é transformar esse olhar. Às vezes a gente não fala nada. Só o olhar, a pessoa sente que a gente tá ali. É tipo assim... Eu sei que você está passando. Você não precisa passar por isso sozinho, sabe? E muitas vezes a equipe de profissionais é que precisa do nosso abraço. Já aconteceu várias vezes. Não pode dar abraço, mas a gente não nega abraço. Mas assim, a gente não nega, sabe? Então, tipo assim, como eu visito o UTI, isso é bem frequente. Porque eles estão ali cuidando para manter as pessoas estáveis, né? Para que elas possam retornar aos seus quartos, à sua vida, né? Retornar à sua vida normal, que era antes da enfermidade que elas estão enfrentando. Então, eles estão imersos naquele contexto de tensão, de preocupação. E que cada minuto pode acontecer uma coisa diferente. Exatamente, porque eles são guardiões da vida, né? O trabalho deles é sensacional, mas exige muito do ser humano que está atrás da máscara, por dentro do jaleco, sabe? Então, é isso também. É o acompanhante, o profissional, o paciente, mas a gente sente que a nossa presença muda o estado das pessoas. Altera o ambiente. Altera o ambiente. Imediatamente o ambiente. Deixa um contexto mais fluido, assim, mais sereno, mais seguro, né? Mais de esperança mesmo. Sabe que eu li certa feita e ouvi também
descreveram os palhaços como seres encantantes do humor. Exato, Eu amei ouvir isso, porque é do humor, mas a gente não precisa necessariamente fazer a graça, né? A gente tem que estar num estado de graça, que é o que acontecer, tá tudo certo, tá tudo bem. O que nós vamos vivenciar é o que vai acontecer. Então, a gente é muito apaixonado por isso. Né? A gente é muito apaixonado. Então, essa nossa linha de socorro entra muito nisso, porque a gente não quer que a gente a minha vida fazem 8 anos que ou na terça ou na quinta-feira eu atuo no mesmo hospital. Eu já pertenço, é como se eu fosse uma funcionária já do Moinhos de Vento. Então... E existe um ser humano para além da dor. Então, às vezes, a gente relembra os próprios pacientes, as próprias pessoas que estão ali, naquele contexto, de que existe um ser humano para além de tudo aquilo, que também precisa ser visto, Sim. que também precisa ser olhado e cuidado. E muitas vezes a gente trabalha mais essa escuta, que não necessariamente é o paciente falar o que ele tem. Às vezes vem do olhar dele, às vezes vem de um carinho que a gente recebe na mãozinha. A gente tem sabe? um olhar, né? Eu sei que tu tá sendo forte. Tem uma coisa assim... Pelo outro ali, né? Por exemplo, criança. Gente, criança Exato. não sabe o que tá passando. Uhum. Ela só sabe que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, que saco, não posso sair da cama. Não. Mas quem sabe a realidade de uma criança internada é o pai, a mãe, a avó, a Dina, o dia do tio, as pessoas que estão acompanhando ali. Porque envolve todos, né? A doença, a enfermidade, ela é democrática. Ela é democrática. E ela é transversal, ela atravessa muitos outros contextos, né? O familiar, o profissional, né? Então tem várias coisas envolvidas. A Queca já recebeu um abraço e a pessoa disse assim, ó, eu não aguento mais ser forte. Exato. E aí a Queca olhou para ela e falou assim, mas a gente não tem que ser forte, a gente só tem que ser. Cara, Acontece. Eu sou muito grata com a minha profissão por momentos como esse. Obrigada. Vamos deixar para os nossos telespectadores mais uma vez o perfil do Instagram de vocês, Claro. para quem quiser ajudar, ajude, por favor. Isso aqui não pode acabar, gente, de verdade. Obrigada Qual pelo que é o Instagram de vocês? É @doutorzinhos. Vai lá no nosso Instagram. Vamos falar que a Queca fala inglês, né? Instagram. E como se sentir à vontade, se quiser compartilhar, se quiser mandar por direct, se quiser comentar, ajuda também. Tem bastante empresa sendo marcada lá, isso ajuda também a gerar essa visibilidade, né? A gente vai para 1 milhão de impactados agora. A gente não acabou ainda de fazer o levantamento, mas vamos passar de 1 milhão de impactados dentro desses 18 anos. Inclusive, estou retificando que ontem eu falei que era por mês. Gente, esquece. Ontem a Queca estava bem louca. Mas eu quero abraçar ela. Vai abraçar ela, doutora. Lembrando, chefe, que a gente não faz isso no hospital. A gente não faz isso no hospital, foi só agora. Mas aqui pode. É. Gente, o Multicidades vai ficando por aqui nesse programa lindo e mostrando pessoas incríveis. Elas são 2 de muitos que fazem esse trabalho e que merecem todo o nosso carinho, todo o nosso apoio e o nosso reconhecimento. Porque não é fácil não ter essa sensibilidade de olhar para as pessoas como seres humanos, sem distinção, e levar um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho para eles. Nosso programa, infelizmente, vai ficando por aqui, mas você já sabe, aqui tudo é multi. Tchau, tchau.